Bom, pessoal. Bom, mais uma vez, boa noite, para quem não deu boa noite ainda. Galera aí chegou no tão sonhado TCC, animados para o TCC, espero que sim, antes que respondam, né? Seguinte, trabalho de conclusão de curso no na gestão de projetos e negócios em TI, ele pode ser feito por até 3 pessoas. Você pode optar por fazer individual, pode optar por fazer em dupla ou em trio. Qual que é o grande problema nosso hoje do individual? A gente tem muitos alunos e poucos professores na orientação. Mas, mesmo assim, muitos optam por fazer um voo solo. Então, assim, a gente não coloca objeção. Mas o tempo de orientação, às vezes, leva um pouco mais de tempo, porque todos os professores da instituição não estão vinculados apenas à pós-graduação. Nós temos professores que estão vinculados a até 3 cursos de especialização em campos diferentes. Então, assim como eles têm orientandos aqui, eles têm orientados nos programas. O regulamento do IFRJ, o professor só pode trabalhar em até 3 cursos de especialização. Então, não dá para trabalhar em mais de 3 cursos. Mesmo assim, 3 cursos, você tem muitos alunos para poder trabalhar. Eu vou começar a mostrar para vocês um documento aqui e eu vou olhar para o lado de cá, o documento é na outra tela. Estão vendo a minha tela aí, todo mundo? Beleza? Tá. Sim. Orientações gerais para defesa do trabalho de conclusão de curso. Para começar, a gente tem uma mensagenzinha aqui. Apesar de do curso, pós-graduação, lato sensu, em gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação. Visando garantir que a etapa da defesa do trabalho de conclusão de curso ocorra de forma satisfatória e que todos vocês sejam bem-sucedidos, algumas informações devem ser observadas. Como já foi dito, já dissemos ao longo do período, o TCC ele pode ser um produto, seguido de memorial, um artigo, uma monografia, uma escrita completa. O artigo. Se você for escrever um artigo que não for submeter a uma revista, tem um padrão do IFRJ a ser seguido, que é um template. Daqui a pouco eu tento encontrar aqui para passar para vocês. Se você tiver um artigo submetido em uma revista aprovado, você não está livre do TCC. Você vai pegar esse artigo e pode usar como TCC, desde que esse artigo tenha sido feito durante a sua pós-graduação e com orientação de um professor. Eu mesmo tenho casos de alunos que já aprovaram artigos nas turmas passadas, não os isentaram de defender perante uma banca, mas não é que você vai ser reprovado. A banca pode fazer algumas considerações para a apresentação, mas você já tem o artigo publicado. No seu formato de artigo, teoricamente você vai concluir o seu curso, mas caso a banca coloque algumas ponderações, a gente faz as alterações, as sugestões que a banca apontou e entrega para o orientador para ele fazer o ok final e pronto. Ele consiste em um estudo prático, teórico, empírico ou metodológico, pertencente à área de conhecimento do curso. O resultado deverá ser apresentado de acordo conforme o manual do IFRJ, que eu já postei para vocês lá na página da coordenação. Se você não tiver, depois eu mando para vocês no grupo lá do Zap, vou mandar os formulários. Tem aqui o formato do modelo. Eu já criei um template
que facilita muito para vocês. Template com modelo de capa que a biblioteca pede, que está lá no manual, já com tudo certinho, com o índice criado. Você só tem que digitar os textos em cada seção, subseção, e transformar o que vocês, a ideia de vocês no texto, gerar aquele documento, enviar para o orientador, e construindo com o orientador e submeter para passar pela banca. O TCC do curso pós-graduação em gestão de projetos de negócio em TI contemplará uma das modalidades, monografia ou artigo científico. E pode ter também um produto com memorial descritivo. Por exemplo, teve um aluno que, em 2022, acho que foi dezembro de 2022, ele estava com um projeto de uma empresa para fazer saneamento básico numa cidade. A empresa queria desenvolver um produto que era instalado em uma residência de até quatro, no máximo cinco pessoas. Ele coletava todo o esgoto, tratava e devolvia para o meio ambiente uma água limpa. E feito, o rapaz, se não me engano, trabalhou na Marinha, ele desenvolveu a tecnologia e está fazendo um projeto para uma cidade vizinha aqui. A cidade enfrentou problema político, o prefeito foi afastado, ficou 6 meses, voltou, continua lá. Então, assim, eles acabaram indo para Joinville, mas mantém ainda os laços conosco para nós fazermos as questões, as formações de mão de obra. O rapaz que desenvolveu o sistema para ele, para fazer leitura por telemetria, da vazão, do que ela colhia, do que saía, tudo. Ele estava em Foz do Iguaçu, o- trabalhando no Parque Tecnológico do Iguaçu. A professora Patrícia cuidou de todo o processo de proteção intelectual, da propriedade intelectual do software, registrou o software para ele. Foi feito em função disso. Então, é um produto com memorial descritivo. Você pode ter um artigo, e aí você pode, por exemplo, optar por escrever um artigo dentro dos moldes do FRJ, mas não submeter, não ter nenhum artigo submetido, ou já ter submetido algum artigo em alguma revista e trazer para cá. Quando me perguntam sobre publicação, o que eu sempre falo? O TCC no IFRJ ele pode ser com até 3 pessoas. Algumas revistas aceitam até 5 autores, mais um ou dois orientadores, ou 5 autores contando com o orientador. Depende muito de onde você vai submeter o seu trabalho. No IFRJ, somente 3 pessoas. Então, saibam que se você submeter um artigo com 5 pessoas, eu tenho que optar por 3 pessoas para defender aquele artigo como TCC delas e dentro dos padrões do IFRJ, que é o modelo que eu vou passar para vocês. Se o mesmo grupo submeteu 2 artigos, vocês podem fazer uma divisão. 3 ficam com um artigo, 2 ficam com o outro. Mas não tem como defender mais de 3 pessoas. A gente até gostaria que todos os trabalhos fossem com 3 pessoas, que ficaria até mais prático para a gente orientar. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue trabalhar em grupo e prefere, ou porque tem dificuldade de trabalhar em equipe, ou por qualquer outro motivo, e quer fazer individual. A gente tem muitos trabalhos desenvolvidos de forma individual. Não é problema. Pode levar um pouquinho mais de tempo por causa das orientações, mas aí demanda mais tempo. Mas não é problema nenhum. Um detalhe muito importante que vou atento a vocês. E aí eu já falo com vocês uma vez. Qualquer trabalho que envolva o ser humano, vou fazer uma entrevista via formulário do Google. Obrigatoriamente você tem que submeter o trabalho no CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa. E eu já falo com vocês, se alguns de vocês tiverem intenção de fazer o trabalho envolvendo uma pesquisa com o ser humano, já passam de uma vez, porque no CEP demora, só no CEP, quase uns 2 meses toda a trâmite. Por quê? Porque o CEP não se reúne todos os dias. O CEP se reúne uma vez por mês. Então, imagine o seguinte: suponha que o CEP se reúna dia
sei lá, dia 15. Aí você manda o trabalho para o CEP no dia 15. O CEP vai avaliar na reunião todos os trabalhos recebidos até o dia anterior à reunião. O dia da reunião, ele vai ficar para o outro mês. E se tiver uma pendência, às vezes, de um documento, faltou isso aqui, ele devolve para você, só vai ser analisado na próxima reunião. Então, não é porque o CEP, apesar de ter poucos servidores e de termos muitos trabalhos, vocês pensam o seguinte: nós temos doutorados, mestrados, várias especializações, vários trabalhos de pesquisa envolvendo ser humano, principalmente da área de saúde, que a gente tem curso da área de saúde, área de alimentos, doutorado, mestrado. Esses projetos, esses trabalhos têm que ser submetidos ao Comitê de Ética e Pesquisa. E para analisar tudo isso não é fácil. Então, toda pesquisa que você for fazer que envolve ser humano, obrigatoriamente tem que passar no CEP. O que tem acontecido, por vezes? O aluno fala, eu não quero submeter, não quero publicar, quero só defender. Eu fiz essa pesquisa informal. A gente até tem aceitado alguns trabalhos. Só que quando chega na banca, a primeira coisa que a banca questiona é isso. Eu sou um dos que faço isso. Toda vez que eu vou para a banca e que eu vejo um trabalho, pesquisa, e não passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa, é a primeira pergunta que eu faço. Por que não passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa? Tem as mais variadas respostas. É motivo de reprovação no TCC? Não, não é motivo de reprovação. Mas saiba que você não vai conseguir publicar aquele artigo. E outra coisa, você não dá para submeter um projeto no Comitê de Ética e Pesquisa se você já começou a sua pesquisa. Por quê? Porque você tem que fazer toda uma orientação, toda uma leitura do seu trabalho e vão te passar as orientações, os documentos têm que ser preenchidos. Aí sim, eles autorizam a você a começar efetivamente sua pesquisa. Então, já adianto a vocês que se for trabalhar com pesquisa em ser humano, já providencie rapidamente para submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa. O prazo para vocês defenderem, se eu salvo engano, vocês começaram em 23, foi 5 de março. Acho que foi dia 5 de março. Sendo dia 5 de março, vocês completam um ano agora, dia 5 de março. Então, vocês têm 12 meses e 6 meses para o TCC. Então, 5 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 de setembro. Teoricamente, vocês teriam até o dia 5 de setembro para defender. Eu vou confirmar a informação, mas tenho quase certeza que vocês começaram 5 de março de 2023. Só que se você deixar para defender dia 5 de setembro, é raro um trabalho que passa numa banca que não tem um apontamento da banca para correção. Seja uma palavra que está errada, uma palavra em língua não nativa que não está em itálico, algo que a banca não entendeu e pede uma explicação para fazer uma correção, uma coisa assim. Então, se você defender no dia 5 de setembro, você vai ter que pedir uma prorrogação. Prorrogação, já te passa a palavra, Hannibal. Só um minuto. A prorrogação, existe um formulário que você preenche, o seu orientador, descreve os andamentos do trabalho, e aí o seu orientador passa para a coordenação, que vai levar a reunião do colegiado só para isso, para aprovar os pedidos de prorrogação, e o colegiado vai avaliar o seu progresso até então. O Daniel pediu prorrogação, o que o Daniel já fez até agora? Nada, fez nada. O colegiado pode não aprovar a sua prorrogação. Por quê? Você não desenvolveu nada. Então, assim, alguma coisa você tem que ter desenvolvido. Uma outra pergunta que me fazem muito é: eu não tenho ideia do que eu vou fazer. A resposta que eu dou é a seguinte: use sua carta de intenção. Você escreveu uma carta de intenção para entrar aqui, você tinha 329, se eu não me engano, concorrentes. Sua carta de intenção foi lida, analisada, avaliada e pontuada.
o seu primeiro ponto de partida é um projeto que você propôs, o trabalho que você propôs se desenvolver em 18 meses, sua carta de intenção. Mudanças podem acontecer ao longo do percurso? Claro, e é perfeitamente compreensível. Mas chegar no final das disciplinas e dizer para mim, eu não tenho nem ideia do que eu vou escrever. Tem, sim. Você tem a sua carta de intenção. Vocês têm um prazo para definir orientadoras. Se eu não me engano, até dia 15 de março, vocês têm que estar com todos os seus orientadores definidos. E definição se dá na secretaria, com um formulário que eu vou mostrar para vocês aqui, logo em seguida. Randall, pode perguntar. Já aproveito e passo a pergunta para você. Randall, você levantou a mão, pode perguntar. Randall, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Que a gente escreveu. Não, tem na palestra que eu passei para vocês. Entendeu, Ângela? Não tem o não tem o passo a passo aqui, mas o seu orientador tá, e você vai enviar um e-mail para o CEP, ele vai te dar os documentos. Mas tem uma palestra do CEP, tá na nossa nosso canal do YouTube. Se você não encontrar, pode me mandar o e-mail que eu te mando o link depois. Bom, o Hannibal não falou? É... Professor, Oi? desculpa. Pois não. Pode falar. Aqui. Não, é que eu estava subindo no elevador. Aí Tá. a ligação foi. Beleza. A minha pergunta é a seguinte: você falou que quando houver interação com pessoas, há necessidade do conselho de ética. Sim. Né? Por exemplo, um trabalho de pesquisa em que você desenvolve um questionário para avaliação de maturidade de uma empresa. E uma pessoa responsável pela essa empresa vai responder essas perguntas técnicas. Isso é considerado uma interação com pessoas? É a interação com pessoas. Só que você tem que analisar, tem que avaliar o seguinte: se o trabalho é direcionado para uma empresa, por exemplo, e se aquele universo populacional, se essa pessoa respondendo, ela atende à pesquisa. Porque a pesquisa você tem que ter, a pesquisa normalmente você tem um espaço amostral, você tem uma população, sei lá, de 1.000 habitantes, e eu quero entrevistar 10 pessoas. Pô, 10 pessoas não dá nem. É 1%. Esse espaço seu amostral é suficiente para você gerar resultados que você deseja? Então, o estudo tem que ser levado em conta junto com o seu orientador. Dependendo do que você está propondo e do tipo de trabalho, você pode verificar com o seu orientador, com quem vai te orientar, para definir melhor isso. Mas houve interação, houve conversa, é comitê de arte e pesquisa. Cai naquilo que eu falei um instante antes. Você não quer publicar, tá? Você não quer publicar. Como é uma pessoa, a gente tem aceitado alguns trabalhos. Eu mesmo participei de banca, que foi a primeira coisa que eu questionei. Por que não levou no comitê de arte e pesquisa? Tem sempre aquela questão, não, o aluno não quer publicar, não vai querer seguir adiante com o trabalho, e devido ao tempo a gente fez aqui, vai ficar só para o TCC. Só que, lembre-se que o trabalho de vocês vai ficar no repositório do IFRJ. O trabalho de vocês após a defesa, vocês têm um caminho a percorrer depois que defende, ele vai ser publicado no repositório. Por enquanto está na biblioteca, no link da biblioteca, eu até já passei para alguns de vocês lá no grupo, mas depois vão migrar todos para os repositórios de acordo com cada curso. Então, o curso de gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação vai ter uma pasta lá com todos os TCCs de cada turma. Tá, deixa eu, de repente, só Sim, tentar direcionar. Eu sou funcionário do Banco do Brasil. sim, Eu trabalho numa entidade coligada, que a gente chama lá, que é a Previ. E o Banco do Brasil ele tem 26 empresas coligadas. Tem BB Previdência, Brasil Prev, BB Saúde, sim. CAFI, Previ, Fundação Banco do Brasil e tudo mais.
O que eu penso em fazer, eu tenho duas ideias que eu penso em fazer. Uma é relacionada à LGPD, né, e a outra é o cibersegurança, que é a área que eu estou atuando atualmente. Então, assim, a minha ideia seria ter um questionário para identificar dentro dessas empresas coligadas qual é o nível de aderência que elas estão, de repente, em questões relacionadas à LGPD ou em questões relacionadas à cibersegurança. Então, eu teria que mandar para a empresa e a empresa definiria uma pessoa lá, o responsável, de repente, que participou por tal projeto, para responder as minhas perguntas. Então, isso seria, então, no caso, não seria uma resposta da pessoa, seria uma resposta da empresa, uma pessoa teria que responder. A Mas pessoa vai as responder. perguntas seriam para relacionar com ela assim, da empresa. O que a empresa fez quanto a isso? Criou uma política de proteção de dados pessoais? O cara vai dizer lá, sim, em andamento, não. Entendi. Mas não é uma resposta pessoal. Não é resposta pessoal. Não, nesse caso seu, não. Aí, como você vai pegar algo da empresa, não tem necessidade. Só que quando você for apresentar, você não tem que deixar claro que foi um questionário aplicado para uso pessoal. Você enviou um questionário para a empresa responder. Então, não é interação você-pessoa. Você mandou para a empresa direcionou alguém para responder, pediu alguém para responder e te devolveu a resposta. Você está tratando, você não está mandando o questionário para o Daniel, por exemplo. Você está mandando para o IFRJ pediu para o Daniel responder. Então, não houve interação entre pesquisador e pesquisado. Se acontecer isso, você vai ter que você tem que enviar para o comitê de ética de pesquisa. Esporadicamente, avaliado entre você e o orientador, pode-se pular essa parte que não é recomendável. Pesquisa com o ser humano precisa passar para o comitê de ética de pesquisa. Tá, mas nesse caso, então, não seria uma pesquisa com o ser humano. Nesse seu caso, não vai ser uma pesquisa direta. Você está mandando para a empresa, fez umas perguntas para a empresa designou alguém para responder para você. E quem vai te devolver a resposta é a empresa, não é a pessoa. Isso. Já lembro uma notícia boa. Isso aí deve ter sido de algum HC, né? Que foi julgado. Oi? Aí eu já... Oi? Me passa para eu levar para ele. Valeu? Não entendi. Quem falou? Não entendi. Nós estava com o áudio aberto, alguém. Alguém estava com o áudio aberto que eu não consegui entender. Bom, mais uma pergunta aí por enquanto? Eu vou seguindo aqui então. Outra pergunta, professor. Oi. Só mais uma pergunta. Diga. Você disse que os trabalhos podem ser feitos até 3 pessoas. Até 3. Vamos supor, a gente publicou no final do ano, lá alguns grupos publicaram naquele evento, no seminário que a gente participou lá da inovação, empreendedorismo e tudo mais. Os nossos grupos, acho que tinham 7 pessoas, se não me engano. Caso 2 grupos formem para falar sobre o mesmo trabalho, só que de repente com abordagens diferentes, sendo que possivelmente haverá partes iguais. É possível ou não? Não. Os 7 vão ter que se reunir e falar assim, você quer falar sobre isso, só 3 podem fazer. Mesmo que saiam trabalhos diferentes. Dependendo do que tem de igual, é considerado plágio. Plágio de você mesmo. Existe o plágio de você mesmo. Se você não fizer como citação parte do texto e informar de onde foi, aí é considerado plágio. Se você tem 7, por exemplo, 2 grupos de 3, quer falar sobre o mesmo trabalho na defesa? Não. Tem que ter abordagens diferentes. Título diferente, partes textuais diferentes, porque se notar que tem parte iguais sem o devido referenciamento, é considerado plágio e sujeito a reprovação no TCC. Beleza. Tranquilo. Entendeu? Entendi. Bom, como que é feita a avaliação do TCC? Banca é composta por 3 pessoas, no mínimo 3 pessoas. E quais são os... não existe nota, tá? É aprovado, tá? Quando o trabalho é considerado satisfatório, atingindo a qualidade necessária para a obtenção do título de especialista. É raro um trabalho não ter um apontamento da banca para fazer uma correção aqui ou ali. Eu, por exemplo, quando trabalho com orientação, muitas coisas passam de formatação, que a gente já olha tanto para o trabalho que acaba passando alguma coisa. Aprovado com restrição. A aprovação com restrição. Quando o trabalho é considerado parcialmente satisfatório e a banca aponta algumas questões técnicas que precisam ser modificadas.
E aí o aluno tem até 90 dias para fazer as alterações que a banca sugeriu. Dentro desses 90 dias, não há necessidade de uma nova defesa. E aí eu faço um parênteses, a não ser que o orientador ache que o aluno foi relapso, não correspondeu ao que foi pedido, aí ele pede, fala, quero marcar uma nova banca para você. E aí o aluno pode ser reprovado. Normalmente não se marca outra banca. O orientador revê o trabalho, vê o trabalho anterior, vê o que foi apontado pela banca e vê o trabalho corrigido. O orientador viu que o trabalho está ok, beleza. Ele dá o ok para o aluno, encaminha para a banca, novamente a banca dá o aval, é gerada uma nova ata de defesa e o aluno segue a vida, o trabalho é aprovado. E é aprovado quando o trabalho é considerado insatisfatório. Não foi apresentado questões técnicas pertinentes ao trabalho e a banca considera que o trabalho não tem qualidade para aquele momento e reprova o trabalho. Então não existe nota. A apresentação é remota, perdão, é pública, qualquer pessoa pode assistir. Não temos a obrigatoriedade de gravar, mas eu já pedi para todos os professores gravarem todas as defesas por pelo menos 3 anos. Vamos deixar as defesas gravadas, guardadas, porque caso alguém peça alguma coisa, tem a defesa. Ah, o cara vira, poxa, eu viro e falo, poxa, o Daniel defendeu, mas o Daniel defendeu, não ficou legal, os caras passaram de qualquer jeito. Então vem cá, faça uma denúncia, solicite a gravação, está dentro do período de 3 anos, vou mostrar a gravação. O que está apontando que foi de errado? As defesas são gravadas para isso. Nunca aconteceu, graças a Deus. Só tivemos até hoje, desde a turma presencial, apenas 2 trabalhos com aprovação por restrição. Um que foi o primeiro que defendeu da pós presencial, eu participei da banca, e uma orientando a minha o semestre passado, que teve um problema e teve que fazer uma aprovado com restrição. Fora isso, sempre foram aprovados e não teve nenhum trabalho que não precisou fazer nenhuma correçãozinha, nenhum apontamento pela banca. Todos têm alguma coisinha para fazer que acaba passando despercebido mesmo. Principalmente na questão da metodologia. Uma coisa que eu falo com vocês, foquem na questão da metodologia, tá? Porque as bancas sempre analisam a questão metodológica para poder entender o que você está querendo colocar ali. Bom, o aluno aprovado terá o prazo máximo de 30 dias para entregar a versão final. Esse prazo já aconteceu, por exemplo, comigo mesmo, de atrasar 2 meses e meio, porque tive problemas na instituição, não conseguia fechar, e nem por isso o aluno perdeu. Aí eu assumo a responsabilidade, o aluno não pode ser penalizado pela falha do professor e seguir o normal. Prazo regimental, 30 dias. Reprovado com restrição, até 90 dias, para apresentar uma nova versão do trabalho final. Primeiro para o orientador. O orientador avalia, repassa para a banca, para que seja emitida nova ata de defesa. Somente fará jus ao certificado de conclusão do curso pós-graduação Lato Sensu o aluno que obtiver aprovação em todas as disciplinas e na defesa TCC, além da entrega da versão final corrigida, além da entrega da versão final corrigida e sem qualquer tipo de restrição. Por exemplo, o Daniel está reprovado na matéria do governança de TI 2023.2. Isso me impede de começar o TCC? Não, não te impede. Mas se você defender o TCC, você não pega o certificado. E se você não conseguir fazer a disciplina no outro meio, você tá fora. Por quê? Você tem reprovação. Ah, mas você levar para o colegiado. Todo o direito de fazer isso. Apresenta a sua proposta, apresenta o seu recurso, a coordenação convoca o colegiado vai avaliar. Se o colegiado considerar pertinente a sua solicitação, ele estende o prazo para você cursar a disciplina faltante e fazer jus ao certificado. Se o colegiado entender que você não faz jus ao pedido, ele indefere o pedido e você está jubilado da pós-graduação. Então, tomem muito cuidado com isso. A banca avaliadora é formada por, no mínimo, 3 professores, sendo 2 do programa
e um externo. Esse externo não é externo de outra instituição. Ele pode ser um professor do campus, mas que não faz parte do programa. Já adianto a vocês que as minhas bancas são sempre feitas entre eu, o professor Knaip, o professor Marcelo, que é aqui do Cefet Valença, ou eu, o professor Knaip, e o professor Sandro Feu, que é do IF Sudeste de Muriaé. Suponha que o Rogério tenha lá, poxa, professor, eu queria convidar. Suponha que o Rogério me orientando, aí vamos marcar a banca, ele banca. Eu, como membro, como orientador, tenho que fazer parte. É, o membro interno, normalmente eu chamo o professor Ricardo, o membro externo. Ah, eu tenho um professor da faculdade que trabalhei que eu gostaria de chamar para fazer parte da banca. Ó, entrou em acordo com o seu orientador, beleza, vamos chamar o professor externo. Tem que ter no mínimo mestrado para participar da banca. No mínimo mestrado. Então, o membro externo, ele não precisa ser necessariamente externo de outra instituição. Ele é externo ao programa. Então, dar aula e não ter orientandos na especialização. Então, no mínimo 3. Já aconteceram casos de terem 4 membros, 2 internos e 2 externos. Às vezes, dependendo do trabalho, a gente convoca mais pessoas para fazer parte. Não é normal isso, não, tá? Poucas vezes aconteceu isso. Mas, no mínimo 3. Não se faz defesa com 2 ou com 3 internos. Alguém perguntou? Ô, Estrela, pode perguntar. Pode falar. Pode abrir. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Aqui nesse documento de formulário de inscrição do orientador, tem só dados do aluno, né? Só que só tem um aluno. No caso, eu copio e colo embaixo o outro aluno. Acrescenta. Vou mostrar o formulário daqui a pouco, vocês vão falar sobre isso. Aí, Acrescenta. no caso, eu posso colocar, por exemplo, aluno tal e aluno tal, ou eu copio toda essa caixa dos dados do aluno e duplico. A gente estava com um problema com relação a isso, que eu estava pedindo um formulário para cada um. A gente sentou no colegiado, conversou e optou-se por acrescentar uma linha, o aluno acrescenta uma linha, e lá embaixo, mais 3 linhas para assinar, e todo mundo assina no mesmo formulário, porque tem que ter a assinatura do seu orientador, quando o formulário de orientação. Eu vou mostrar aqui depois, mas você pode fazer isso aqui no formulário. Mas faz o formulário para os 3, para 2, todos têm que assinar o formulário. E a assinatura pode ser, você pode escanear e assinar, e imprimir, assinar e escanear, ou você pode usar aquela assinatura do GovBR. É muito mais fácil o GovBR. Só que cada um tem que assinar individualmente. Você pega o formulário, a Estrela assina, depois passa o Daniel, o Daniel assina, depois passa o Joaquim assina. Aí encaminha. Tá? Entendi, professor. Aí, no caso, esses dados do aluno, eu só copio a caixa, né? A caixa de cima, eu copio para o aluno 2, vamos dizer assim, né? Isso. Exatamente. Só duplicar o aluno, que vai ter que ter nome de aluno, matrícula. O professor é um só, orientador, então não precisa, de fato, a gente chegou no acordo que não precisa ter 3 formulários para cada aluno, porque seria preenchimento de papelada desnecessário. Completa os dados do aluno num formulário, uma assinatura para o trabalho é o mesmo, são 3 alunos, o professor assina os 3, para os 3 lá. Entendeu? Estrela, respondi? Entendi. Show. Obrigada. A marcação de defesa. Tem o formulário de marcação de defesa, tem que ser preenchido e assinado por e-mail da secretaria. Aí você tem que anexar uma cópia do currículo Lattes, carta de anuência do estudante para defesa remota e o termo de concordância dos membros da banca para defesa remota. O que quer dizer isso? O aluno manda o Lattes dele, pega o Lattes, salva o PDF, manda, marcação de defesa. Carta de anuência, o quê? O aluno aceitando que vai fazer defesa remota. E os 3 professores da banca, ou 4, ou 5,
o termo de concordância dos membros da banca para defesa remota, que eles concordam em participar de uma sessão de defesa remota no trabalho de conclusão de curso. A documentação vai para sua pasta, dentro da secretaria, a secretaria montar o processo para a sua defesa. Fica a cargo do aluno, perdão, o orientador, fazer a sondagem sobre a disponibilidade de convites dos membros da banca, no dia e horário escolhidos, antes de você enviar ou entregar o formulário para a secretaria. Tem que estar de acordo com os professores. O espaço virtual, ou seja, a sala virtual, quem marca é o professor, orientador. Ele cria a sala e encaminha os links depois os membros. O orientador, né? A orientadora junto com o orientando, né? Junto com o professor e orientador e orientando. Tem que tomar as providências necessárias para que se cumpra o envio do material produzido para os membros da banca, com no mínimo 15 dias da defesa. Perdão, só um minuto. Se entrar em acordo com os membros da banca, eles aceitarem, em 10 dias a banca, eu já aceitei trabalho com 9 dias, mas aí o professor conversou comigo, estava numa situação de viagem, ele chamou os membros, poxa, eu preciso viajar tal dia e tal, assim, vai ficar complicado, eu preciso marcar a banca tal dia, se eu mandar o trabalho de vocês até dia tal, vocês aceitam? Perfeitamente, dá para fazer. Foi com 9 dias. É praxe isso? Não. É certo isso? Não. Mas para ajudar um professor que precisava de uma viagem, em acordo com o aluno, a gente fez isso. É necessário que o agendamento da secretaria acadêmica seja feito com mínimo de 15 dias de antecedência. Por que a gente fala desses prazos? E às vezes alguns alunos nos questionam por que esses prazos. A secretaria não fica só em função disso. As secretarias têm muito trabalho. É um secretário para atender a pós-gestão. É uma secretária para atender a pós-docência. É uma secretária para atender a graduação. É uma secretária para atender o ensino médio. No mínimo 6 turmas de graduação, já que são 6 períodos. No mínimo 6 turmas de ensino médio, já que são 6 períodos. Agora começou o anual, mas ainda tem o período semestral. Pós-graduação, período de 2 anos. No mínimo 200 alunos. No mínimo. Porque a turma que entrou o ano passado está mexendo com o TCC agora. Está entrando uma turma agora com 100 alunos que demanda muito trabalho no início. Ainda tem alguns resquícios de alunos de 2022 que estão para defender, fechando agora no seu ciclo. Então, no mínimo, 200 alunos para cada secretário tomar conta. Vocês imaginam o trabalho que tem para isso aí, e não é só, ainda tem que atender as coisas presenciais na instituição, quando lá estão. Sessões de TCC são abertas ao público, exceto em casos de produtos submetidos a registro patente, e aí a gente não faz, porque pode dar roubo de propriedade intelectual. Nesse caso, a indicação de sessão fechada deve constar no formulário de solicitação. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto aos procedimentos ou mais alguma informação, só entrar em contato pelo e-mail da secretaria. Tá? Quais são, então, os fluxos para a defesa? Estão vendo a outra tela? Estão vendo a outra tela? Sim, sim. Fluxo para a defesa. Antes da banca, requerimento preenchido, carta de anuência do estudante para defesa remota, termo de concordância dos 3 membros, orientador, junto com a orientanda, encaminha para a secretaria providencia a ata e encaminha para o presidente da banca, que é o orientador. Sempre na defesa do TCC, o orientador tem que estar presente e ele é o presidente da banca. Então, é o orientador e mais 2. O orientador também dá a sua opinião na defesa. Então, ele entra como membro também. Documentos. A gente depois providencia orientações gerais, que é essa que eu mostrei para vocês, requerimento de solicitação, carta de anuência para defesa remota e o termo de concordância dos 3 membros para a banca.
Eu vou encaminhar tudo isso para vocês. Vou mandar por e-mail tudo para vocês. Durante a banca, já vocês vão ter tudo isso de novo na banca. Vou dar um exemplo meu. Marcado para 19 horas. 19 horas eu começo. Cumprimento o membro da banca, informo, dou as informações que o aluno tem até 20 minutos para fazer a apresentação. Os professores têm até 10 minutos para fazer alguma colocação para o aluno. Depois abre espaço para o aluno responder, se quiser, se for preciso. Eu faço as considerações, e aí o aluno fica aguardando na sala que está sendo gravado. Eu abro uma outra sala, convido os dois membros da banca, que vão fechar as suas câmeras e microfone, e vamos para outra sala, ou, dependendo se faz via WhatsApp, chamado de vídeo, cria um grupo, e vamos debater o seu conceito. Não dura mais do que 5 minutos, debate sobre o conceito. Feito isso, a gente volta para a sala, eu faço a leitura da ata para o aluno, para a aluna, e ao final tem, a banca considerou o aluno aprovado, aprovado com restrição ou reprovado. Aí eu faço a leitura. E aí depois eu encaminho a ata para o aluno assinar. O aluno assinando, eu encaminho para os membros da banca remotamente, eu já coloco como participação remota, que aí vai ser juntada aquela anuência, e eu coloco a assinatura como professor orientador e como coordenador. Todas as atas passam por minha assinatura como coordenador do curso. Então tá aqui, ó. 20 minutos para exposição, orientando, 15 para cada membro da banca, já jogamos para 10, que é, a gente sabe que pode ter alguma... Passa um pouquinho, então a gente deixa para 10. Há um link de uma sala reservada para os membros da banca para debater o conceito do aluno. A gente faz a análise e emite parecer. O presidente retoma a sessão e faz a leitura da ata. Bom, deixa eu mandar isso para vocês, depois a ata para o aluno depois. Depois da defesa, a ata preenchida e assinada tem que ser enviada para a secretaria. A gente compartilha a sessão de gravação com a secretaria no e-mail. A secretaria arquiva a ata e providencia as declarações para os membros da banca. Até 30 dias para entregar a versão final do TCC. O aluno manda para a secretaria. A secretaria vai te orientar os documentos para abertura do processo. A primeira coisa que vai falar com você, encaminhar para a biblioteca pedindo a ficha catalográfica. E aí a ficha catalográfica, a bibliotecária quem faz, encaminha para você, você coloca no trabalho, anexa no trabalho, que vem logo depois da folha de rosto, a ficha catalográfica. Feito isso, você encaminha, o professor de novo vai dar uma vistoria final, tá com a ficha catalográfica, manda para a secretaria caminha para a biblioteca para arquivar, a biblioteca faz uma avaliação, dá uma olhada, tá ok, ela arquiva e te encaminha um e-mail com o link do seu trabalho arquivado na biblioteca. Isso até o repositório ficar pronto e ser colocado no repositório. A secretaria te dá uma declaração e um histórico parcial para você comprovar. O processo de certificação, espero que de vocês já saia digital, mas tem levado em torno de 6 meses a 1 ano a certificação. E não é só IFRJ não, tá? Eu fiz uma pós-graduação na UF, na Universidade Federal Fluminense, e a minha certificação levou exatos 1 ano e 2 meses. E eu estou num grupo do LANT, que é o Laboratório de Novas Tecnologias em Educação, que houve agora o curso do PIGEAD, que é o mesmo que eu fiz. Os alunos terminaram tem 2 meses e meio, 3 meses. A UF pediu 12 meses para entregar o certificado. E ainda não está digital. Vai ser enviado para os Correios. Nós já temos o pool do digital,
E a gente espera que de vocês a instituição já envie de forma digitalizada, com códigos de verificação, com QR Code e tudo. Isso nos foi dito pelo pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e o próprio reitor, o ano passado, em novembro, na Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, no evento da RW. Então, a gente espera que com vocês a gente já consiga atingir o digital. Esses são a questão do TCC. Os documentos, vou mostrar para vocês agora. O que é isso aqui? Quando você alinhou com o Daniel vai ser orientador. Te enviar o formulário de inscrição e orientação, nome completo. A pesquisa está desenvolvida de forma remota. Você vai colocar, pega essa caixinha, duplica a caixinha aqui. Que eu preciso do telefone, e-mail e telefone do aluno. Eu poderia colocar 3 nomes aqui, 3 e-mails aqui, informações. Eu poderia colocar também assim, ó. Poderia fazer assim, ó. 1, 2. Estou com teclado com problema aí. 2. 3. Tá vendo, estrela? Pode ser assim também. Aí a formação profissional, o que eu faço? Pego aqui, ponho aqui, o e-mail. Faço isso. Acho que também ajuda bastante. Pode ser assim. Se for 3 alunos. Professor, então. Hein? Os Vou telefones. fazer assim. Mesma coisa aqui, ó. Ó. Pode ser assim. Entenderam como é que pode ser feito, pessoal? Pode ser assim. Se for 1, 2, 3 alunos. Eu vou deixar esse modelo aqui, depois eu salvo outro modelo. Não. E aí, professor orientador, é o mesmo. Se for no meu caso, meu nome, e-mail, telefone, contato. Você vai indicar em linhas gerais aqui a linha de pesquisa e o projeto escolhido, ou, né, escrever em linhas gerais o que você quer descrever, o que você quer fazer. O aluno assina aqui, o orientador assina aqui e o formulário vem para mim, para eu assinar como coordenador do curso. Eu assino, devolvo para o aluno que mandou para mim. Eu, sendo o orientador, eu tenho que assinar 2 vezes também. Esse é o primeiro formulário, que é a questão, que é o formulário de inscrição e orientação. Tem um segundo formulário. Estão vendo esse formulário? Consentimento, membros da banca? Sim. Ao programa de pós-graduação em gestão de projetos e negócios em tecnologia de informação. Eu, fulano de tal, declaro estar ciente de pleno acordo da participação remota via videoconferência como membro titular na banca de trabalho de professor de curso de aluno. Aí você pode colocar aqui, aluno 1, aluno 2, 3. Preenche aqui. Apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de especialista ao programa de pós-graduação NotoSense, especialização na gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação. A defesa do trabalho de conclusão de curso do estudante terá lugar no dia tal, às X horas, na plataforma. Ainda está Google Meet. Será agora Microsoft Teams. E aí, eu colo o link aqui. Declaro estar ciente de pleno acordo para a defesa fazer gravado com provas.
Eles assinam a defesa. Aí eu assino aqui. 3 professores, 4 professores têm que assinar o mesmo documento. Daqui para baixo, tudo igual. Só o nome do professor diferente aqui. Tá? O terceiro formulário. Carta de anuência do estudante de pós-graduação para defesa remota. Eu, aluno tal, estudante de especialização em gestão de projetos, tal, 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 matrícula tal, tal, tal. Sob orientação do professor tal, tal, tal. Estou de acordo em defender o trabalho de conclusão de curso intitulado nome do trabalho, de forma remota no dia tal, às tantas horas, minutos, com a seguinte composição da banca. Já coloquei aqui como exemplo. Eu, Knaip, professor externo. Daniel Claudio Borges, orientador. Ricardo Silves Knaip, membro interno. IFRJ CPF. Se fosse um colega meu aqui, Marcelo do Vale Neto. Cefet, FRJ Campus Valença. E aí, a gente passa para vocês o documento, pede para o professor, você vai fazer um convite para o professor. Outro formulário, que é esse aqui, ó. Não. Esse. Formulário para marcação de banca examinadora. Aluno, aí pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, posso esse aqui, ó. Aluno 1, 2, 3. Número de matrícula, 1, 2, 3. Telefone, e-mail. Orientador eu mesmo. O e-mail do orientador. Se tiver um co-orientador. Se você for optar por um co-orientador, converse com o seu orientador. E normalmente, quando tem um co-orientador, a gente chama mais um membro para a banca. Aí ficam 4 membros da banca. Porque o orientador e o co-orientador sempre vão defender o aluno. Então a gente tem 2 membros para fazer esse contrabalanceamento. Senão ficariam 2 defendendo e um só analisando friamente. Não é que o co-orientador e o orientador vai ser sempre a favor do aluno, mas como ele participou do trabalho, ele está imbuído também que o aluno seja aprovado. Então a gente costuma chamar. É regra? É normal isso? Nem sempre. Não é regra. Mas, dependendo de como está o trabalho, como foi a co-orientação, a gente pode chamar mais um membro externo. Data da banca, horário, local. Então, vou mudar aqui ainda para tirar meu nome. Microsoft Teams. Recurso didático? Não, porque vai ser feito por computador. Chamada de videoconferência? Sim. Aí preenche linha de pesquisa, título do trabalho, identificação da banca. Membro externo e o outro membro externo. Eu sempre deixo o Knaip aqui. Preencher. E aí eu tenho um modelo de e-mail, quando for fazer, por exemplo, o convite, em que você vai, poxa, para eu, combinei com o Eliel. O Eliel, sua banca vai ser eu, o Knaip e o Sandro. Beleza. Pega esse e-mail aqui e manda para o Knaip e o Sandro, convidando para participar da sua banca. No dia tal, hora tal, tal, tal. Eles vão te responder. Te responder, você precisa desses dados para inserir o formulário de marcação. Caminha para eles, que você precisa, que é o CPF, telefone, o e-mail e a instituição de origem. O e-mail você já tem. Preenche aqui. O orientador assina, você assina, caminha para a secretaria para marcar a defesa. O outro formulário é o de prorrogação. É esse aqui. Esse aí, um de vocês vai pedir prorrogação mesmo, se Deus quiser. Mesma coisa. Se for um aluno, 2 ou 3. Nome completo do aluno.
Paula, eles estavam no Moodle, ô Lucas, espera aí, primeiro eu vou responder o Lucas. Estavam no Moodle, Lucas, mas como você já não tem mais o acesso, eu vou encaminhar por e-mail para vocês. Vou pegar o e-mail, mesmo e-mail que eu fiz o convite de vocês aqui, e vou encaminhar esses documentos por e-mail. Amanhã eu disparo e-mail para vocês. Se eu não disparar hoje, amanhã eu mando para vocês os documentos. Você define o orientador, Paula, você define o orientador e a secretaria vai com formulário de inscrição e orientação. Aí a secretaria vai planilhar lá os alunos que já têm os orientadores definidos e aquele aluno que não tiver definido o orientador vai receber o e-mail da secretaria. Prezado aluno, participe que até o dia tal você precisa definir. Coloquem, eu acho que até um pouquinho antes, mas eu vou colocar como até dia 15 para vocês definirem os orientadores. O que vocês têm? Vocês têm 15 dias. De amanhã até dia 15 dias para conversar com os professores. Já conhece os professores, tem os contatos dos professores, tem o e-mail dos professores. Converse com os professores para ver se eles podem ser seus orientadores. Eu gostaria de trabalhar com o professor de fora como orientador. Converse com o professor da casa, ele vai conversar com o colegiado para que você tenha um orientador. Raramente a gente tem orientação aqui, raramente. Formulário de prorrogação de defesa, isso aí lá para frente, também vou mandar para vocês, caso seja preciso. É só preencher. Só que aqui, justificativa para o pedido de prorrogação. Vocês vão ter que preencher alguma coisa aqui, informando o andamento do trabalho de vocês, para justificar a solicitação de prorrogação. Bom, esses são os documentos. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui. Só ver uma outra coisa aqui. Só um instante. Eu tenho um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que trabalho aqui. Deixa eu pegar aqui e jogar para cá. Eu tenho uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Que é a última coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Tá com. Deixa eu fechar uma aba aqui da. Os dois templates, eles estavam no Moodle também semestre passado. Eu vou mandar para vocês via e-mail, que é mais fácil. Lembrei. Muitos estão perguntando sobre acesso ao CIGA Moodle. A disciplina de TCC na pós-gestão de projeto, ela não é uma disciplina, por isso que vocês não têm matrícula no CIGA para ver nota, falta, e nem acesso ao Moodle. É uma, entre aspas, disciplina que é entre professor e aluno. Ou aluno e professor e orientador. Aluno, professor, orientador. Ele vai trabalhar com ele sobre isso. Então, você tem um prazo regimental de 6 meses. Na verdade, 5 meses para defender tudo. Dá para fazer. Você pegar, trabalhar aí, mesmo tanto que você dedicou para a disciplina, você consegue fazer. Então, não é difícil você terminar o trabalho no tempo regimental. Estou tentando abrir aqui mas está bem pesado a minha máquina para abrir o template. Só fechar aqui se eu consigo. Eu tenho o template eu fiz ele já todo para fiz como artigo ou como TCC completo. Você vai escolher qual que você quer. Então você tem a opção de escolher qual que você quer. Você quer optar por um artigo ou por um TCC completo. Qual é a diferença? Quantidade de páginas. Um artigo, a banca andou cobrando semestre passado. Alguns artigos foram para a banca com 15, 16 páginas e ficou um pouco
incompleto. Então, a banca acabou pedindo, estou dizendo para vocês de uma vez, no mínimo umas 20, entre 20 e 25 páginas de um artigo. Deixa eu ver aqui. Os formulários de orientação, inscrição e orientação, eu tenho ele em Word. Eu tenho Word. Na verdade, eu precisava bater o papo com vocês primeiro, para depois mandar o formulário. A secretária se antecipou a mim, e quando eu vi, você já estava com na mão, e a partir de agora, eu vou encaminhar para vocês, como coordenador, vou encaminhar os formulários para vocês, via e-mail. Os formulários estão em Word, inscrição e orientação estão em Word. Aí eu mando para vocês já começarem a preencher, para a gente ter acesso. Tá? Deixa eu pegar aqui pós-graduação, coordenação, defesa, TCC. Ver se eu consigo abrir aqui o template. Acho que vai dar aqui. Capa com imagem e TCC normal. Estou abrindo aqui, peraí. Aí eu já passo para vocês. Eu posso passar o e-mail dos professores para vocês. Eu faço o seguinte, eu copio os professores no e-mail, encaminho o e-mail para vocês, todos com cópia oculta, e passo o e-mail dos professores para que vocês vão entrar em contato com os professores. Acho que fica até melhor assim, porque aí vocês conseguem entrar com eles. Beleza? Alguém lá? Abrimos aqui. Tem dois aqui, deixa eu ver. TCC, gestão de projetos, artigo. E agora eu vou abrir o completo. Bom, deixa eu fazer da vez aqui então para vocês. Esse aqui, ó. Ó, eu fiz o template, tá? Já coloquei a capa. O que vocês precisam fazer? Já está, esse é o completo. Já está na formatação padrão que o IFRJ pede. Arial 14, nome, título Arial 14. Engenheiro Paulo de Fronten, só mudar aqui a data. Aí você pode ajustar aqui, primeiro título. Nome completo do aluno ou alunos. Título do trabalho. Esse padrão aqui. Já está no padrão. Arial 12. Engenheiro Paulo de Fronten. Professor, o artigo é quantas páginas mesmo? Pelo menos umas 20 páginas. Tá bom. Aqui ele tem a folha de aprovação. Precisa completar com os nomes. Examinado por. Temos aqui. Voltou aqui. Ó. A data. E aí os membros da banca. Dedicatória. Ela pode ser opcional. Agradecimentos. A epígrafe pode ser opcional. Está montadinho. Resumo, segue aqui. Sobrenome, nome do meio. Título completo do trabalho. Quantas páginas, quantas folhas. Nome do orientador. Trabalho, professor de curso. E aí, especialização em diferente. Gestão de projetos.
Gestão de projetos e negócios em tecnologia e informação. Deixa eu salvo aqui. E aí está aqui o resumo. Eu ainda coloco aqui o resumo. O texto resumo deve ser digitado aqui, com um mínimo de 150 palavras e um máximo de 500, de acordo com as regras da BNT. Da mesma forma que está aqui. Não tem recuo, não tem espaçamento duplo, já está tabulado para vocês aqui. Palavra-chave 1, palavra-chave 2, palavra-chave 3. Máximo 5 palavras-chave. No máximo. O abstract, né? E aqui você vai repetir aqui. Em inglês. Mesma coisa. Keywords também. Lista de figuras quando houver. Lista de gráficos quando houver. Lista de tabelas quando houver. Lista de quadros quando houver. Lista de abreviações quando houver e em ordem alfabética. E aqui está o sumário. O sumário está prontinho. Prontinho. Basta você pegar aqui, ó, substituir aqui. Ó. Quer substituir aqui? Só pegar aqui, ó. Substituir. Tudo prontinho aqui. Ó. E eu tenho algumas explicações aqui embaixo aí. O número de páginas da seção dependerá da natureza do trabalho e das especificidades da pesquisa. Está tudo prontinho aqui. Falo sobre a metodologia, fundamentação teórica, o que que é. Subseção, se tiver. Este seria para artigo, né, professor? Hein? Essa aqui seria para TCC, no caso, né? Esse aqui é TCC. O artigo é parecido com esse, só que tem outros campos que podem ser opcionais. É o mesmo modelo desse aqui, só que tem itens que podem ser opcionais. Mais itens podem ser opcionais. Então, eu peguei o padrão do manual de elaboração. Manual de elaboração e apresentação de trabalhos técnicos do FRJ. Está figurando de 2019. Oi, Estrela, pode falar. O senhor vai mandar o modelo do artigo para gente? Vou mostrar logo depois aqui também. Metodologia de pesquisa. E aí, esse teu desenvolvimento, você pode ter aqui qualquer outro título, não precisa ser desenvolvimento. Se tiver uma seção 7, você pode colocar uma seção 7, aí você tem que fazer. Não vejo necessidade, está bem estruturado, você pode criar uma subseção, se quiser, mas depende de você. As considerações finais, pode ter uma subseção também, como trabalhos futuros. Aqui temos as referências. De acordo com a ABNT 6023 de 2018, que é a regra, as referências são em ordem alfabética, espaçamento simples e um espaço entre elas. Anexos, quando houver, caso tenha. Eu coloquei aqui, o que é o anexo? Documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis e estatutos. Apêndice, quando houver textos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. Já estão paginados, é só seguir. Esse é o modelo. O do artigo segue o mesmo padrão. Porém, algumas coisas aqui. Artigo apresentado, gênero pode fronteando, título de trabalho, aprovado em banca examinadora. O mesmo padrão, algumas coisas aqui, mas outras são diferentes. Resumo tem, abstrato tem, as figuras precisa ter, quando tem, se tiver, a lista. Lista de abreviaturas. O sumário. Dependendo do número de artigos, dependendo do número de páginas, você pode suprimir. Basicamente, é quase igual, mas só que você vai ver, se você tiver 20, 22 páginas, você não precisa colocar o sumário. Vai colocar as seções: introdução, fundamentação teórica, objetivos, justificativa, metodologia, desenvolve consideração final, referência, acabou. Menor quantidade.
Padrão, a mesma coisa. Então eu sigo Professor, o mesmo padrão dos dois. Oi. sobre as páginas, ela começa a contar a partir de onde? Da capa mesmo? Já está tudo pronto, só no modelo aqui. Ela começa a contar a parte do resumo, Do da resumo, introdução. sim. Ele Entendi. tem, a capa não conta, Uhum. a capa não conta. Você começa a contar a partir da segunda, a folha de rosto, e você só vai apresentar a partir da introdução. Ele só Correto. aparece na introdução aqui, ó. Pode ver aqui, ó, 14. Isso. É sequencial. O sumário não tem. E como que eu faço isso? Com quebra de sessão. Então ele já está prontinho para vocês só virem aqui e substituírem o que vocês querem fazer. Esses são os dois modelos. Aí eu vou disparar para vocês. Se eu não disparar hoje, amanhã eu disparo para vocês esses documentos todos que eu mostrei aqui. Mando e-mail para vocês. Mando para os professores e encaminho os documentos para vocês que os alunos vão procurá-los para orientação. Ok? Ok, professor. Alguma pergunta, pessoal? Tá vendo? Mais alguma pergunta? Qualquer coisa, se quiserem perguntar, pode mandar mensagem para mim, pode mandar e-mail, beleza? Eu vou encerrar a gravação aqui então. Ah, peraí. Tá vendo aí, professor? Tá, tô vendo aqui agora aqui. Quero fazer um artigo. Como para saber a data da defesa? Não, a data da defesa você marca quando o professor deu ok para você, ó, seu trabalho está para defesa. Aí você vai alinhar com o orientador a data da defesa. Não, no termo não. O formulário de orientação é uma coisa. Aqueles documentos ali vocês vão ter quando tiver a banca escolhida e ela está pronta. Aí você manda para o professor. Tem que mandar nada agora para o professor. O único documento que você vai encaminhar para o professor agora é inscrição e orientação. O resto é tudo depois. Eu vou explicar isso no e-mail, então. O formulário de inscrição e orientação, vocês têm que fazer até dia 15. Data de defesa, você vai defender ou vai depender do andamento do trabalho. Aí eu vou supor que você esteja comigo. A gente vai alinhando. Você me manda o trabalho, eu reviso, te devolvo, reviso, devolvo, falo. Pronto, o Carlos, o trabalho está pronto. Vamos defender. Vamos discutir aqui quem vai ser a banca. Ah, vai ser eu, Knaip e Marcelo. Então, pega o formulário, preenche o formulário. Eu tenho que assinar o formulário. Vamos mandar para os professores. Vamos encaminhar para os professores solicitando o convite. Se eles aceitam participar no dia tal. Isso tem que ser feito assim. Marca uma defesa para o dia. Vou chutar aqui agora. Hoje é dia 29. Suponha que você quer defender dia 20 de março. Tá? Peguei hoje com você. Não, o trabalho está pronto. Vamos para a defesa. Amanhã a gente dispara e-mail para os professores, ou hoje disparamos e-mail para os professores, se eles aceitam. Eles nos respondem. Te manda os documentos, ele manda. Suponha que nesse tempo todo deu dia 8 de março. A gente vira para o professor e fala, vamos ter que marcar a banca para o dia 23. Tem problema? Não tem, então eu faço contar, manda para a secretaria faz a ata, a banca fica marcada para 23, encaminha o link para o professor e está fechado. Tudo ajeitado. Gustavo, olha, eu acabei de publicar um como aluno do INCA, aluno da pós, 2021. Trabalho no INCA. Ele publicou na revista Uninove, que é de Campinas, Qualis A4. Tem umas pessoas aqui que já publicaram na revista FT, que é uma revista de uma universidade de Campinas também, com Qualis B2. Tem outros lugares que a gente pode publicar. Se vocês olharem, por exemplo, no meu Lattes, vocês vão ver algumas revistas. Eu vou pegar o endereço de algumas revistas e mando para vocês. Eu não sei quantas páginas tem naquele arquivo, do seminário. Mas se tiver menos de 20 páginas, vocês vão ter que encorpar o trabalho para publicar ele. Mas se for mais de 3 pessoas, vão ter que definir quem vai usar o artigo como TCC. É muito complicado a gente procurar, que tem muitos lugares que não aceitam submissões contínuas, Cristiano, entendeu? Então, assim, vocês observam que eu sempre coloco lá nos grupos, os últimos trabalhos que o grupo da Jéssica, do Wesley, do Marcos, da Luísa, eles publicaram 2 artigos na revista FT.
Eu vou pegar o contato lá, o site da revista e passo para vocês. O Daniel submeteu na revista da Uninove de Campinas, que é a Qualis A4 multidisciplinar. Na última avaliação do triênio ou quadriênio da CAPES, não sei se foi triênio ou se foi quadriênio, ela pegou com Qualis A4. Então, assim, tem alguns lugares que vocês podem publicar assim. Vou pegar os nomes e mando para vocês. Beleza? Alguma pergunta a mais, pessoal? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. No caso, o artigo que nós escrevemos e publicamos lá no Seminário Internacional da IFRJ, nós podemos pegar o que nós escrevemos e continuar? Ou a gente não pode fazer isso se foi considerado plágio de nós mesmos? Não, vocês já apresentaram lá. Vocês vão dar uma encorpada nele para apresentar como TCC. O artigo foi submetido, aprovado e apresentado lá. Agora vocês vão encorpar para colocar nesse padrão do IFRJ e passar por uma banca do IFRJ. Já está publicado, já tem, vocês vão ter DOI, vão ter tudo. Então, não, mas assim. no caso foi aquele que publicou, o senhor lembra daquele seminário internacional? Lembro. Todos O CIEG. participaram? É porque eu não sei onde é que eles disponibilizam o DOI, porque... Ainda não foi publicado, porque está na fase de revisão. Publicação é um professor revisando 62 artigos, 61 artigos. Aí leva um tempinho para publicar. Entendeu? entendi. Mas não foi publicado ainda, não. Ele não foi publicado ainda. Ele vai ser publicado e vai gerar um DOI. Mas, como vocês já têm a apresentação e já vai ser publicado, vocês vão pegar esse artigo, jogar para a banca e encorpar ele e apresentar ele na banca do TCC de vocês. Agora, quantos Com as estavam 20 no artigo páginas, lá? né? Por aí, assim, no mínimo umas 20 páginas. Quantos estavam com vocês no artigo? Eram quantas pessoas? Nós éramos 4, mas nós decidimos dividir em 2 trabalhos. 2 tá. ficam com um e 2 ficam com outro trabalho beleza. que a gente vai desenvolver. Tranquilo, então. Não, tranquilo. Muito cuidado com você não plagiar de você mesmo, tá? Que plágio de você mesmo também é plágio. Tá? Mas, no caso, a incorporação não é o Não, citar. você vai incorporar. Não, eu tô dizendo o seguinte, vocês são 4 num trabalho. Se o aluno A e B pegou o artigo, escreveu e fez. O aluno B, C e D copiou um monte de palavras de trabalho e apresentou. O primeiro que apresentou está validado. O segundo que apresentou, se não tiver bem formatado, como citação direta, nas normas BNT, ele pode ser considerado plágio e ser reprovado. Entendi. Entendeu? Tem que prestar atenção nisso. Pegar o mesmo artigo para 2 grupos apresentarem, o primeiro grupo vai ser aprovado. Já está publicado. O segundo, se tiver as mesmas coisas, frases, citações idênticas de vocês, sem referenciamento, sem o referencial, vai ser considerado plágio e vai ser reprovado. Tem que prestar atenção tem que prestar muita atenção nisso. Por isso que eu falei no começo. Quem tem muitos no artigo, verifica a questão como é que vai ser. Porque se você copiar partes e não referenciar, fica caracterizado plágio. E aí o primeiro grupo que apresentar vai se dar bem. Porque, vamos lá, vai ser aprovado. O segundo que apresentar essa variação desse artigo vai ser considerado plágio. Tem várias formas de plágio. O plágio não é só você copiar na internet, copiar e colar. Não, tem várias formas de ter plágio. Tanto é que lá também vocês participaram de uma oficina sobre plágio acadêmico e, salvo engano, está no YouTube do canal da Pós. Se vocês não encontrarem, me mandem mensagem que eu pego o link e mando para vocês. Mas tem lá o que é plágio, explicando tudo sobre isso. E a gente fez uma semana de novo. Mas eu estava em uma outra reunião, não pude participar. Professor? Oi? Você mandou ali anteriormente ali? A gente é obrigado a publicar em algum lugar? Não. Somente o artigo antes de apresentar? Não tem obrigação nenhuma. A vantagem da publicação é o fato de você ter publicado
facilita muito a aprovação do seu trabalho. Por quê? O seu trabalho está publicado, já foi publicado, você vai adaptar para o formato padrão do IFRJ e submeter à banca, que é praxe. Artigo publicado não significa que te isenta de apresentar uma banca. Mas a publicação, por exemplo, conta muito para vocês que querem seguir carreira, se quiserem seguir, conta para a gente no programa, conta para nós, professores, como produção, e nos ajuda, por exemplo, a implantar um mestrado aqui. Obrigação de publicar, vocês não têm nenhuma obrigação de publicar. Mas como alguém escreveu, aqui, alguém escreveu aqui, foi o Cristiano. Produção científica é sempre bom agrado para todos vocês. E é. Então, assim, vale a pena tentar a publicação. E tem algumas revistas. Depois vocês podem mandar mensagem no grupo lá. Eu vou pedir a Jéssica para mandar para vocês. Essa revista que elas publicaram, elas têm recepção, fluxo contínuo. Só que, já aviso vocês, nenhuma publicação, raramente vocês vão pegar publicação gratuitas, tá? As publicações sempre a gente paga para publicar alguma coisa. Por quê? Porque eles têm a diagramação, tem curso de hospedagem. Então, quando você faz com 3, 4 pessoas, por exemplo, eu e mais 3, a gente divide para 4 o valor. Pronto, eu tenho um artigo do mestrado, 2 do mestrado, que eu apresentei no Simpep em 2012, que tem uma revista internacional, tá me enchendo um saco para publicar, querendo que eu publique na revista deles. Mas, pô, R$ 750. Sou eu e meu professor. Dissertação ela sozinha. Vou pagar R$ 1.500 para publicar os 2 artigos só porque ele é professor. Não vou pagar R$ 1.500 para publicar. Então, mas tem publicações de R$ 300, R$ 400. Essa semana mesmo eu publiquei numa revista, mandei para uma revista uns colegas professores lá do Pará. Cada um pagou R$ 130. Cada autor pagou R$ 130 para a revista, a publicação. Porque vem a diagramação, você tem o DOI, você tem o ISSN, o ISBN, tudo isso. Então, assim, tem custo para manter a hospedagem, tem tudo isso. E fica por muito tempo a publicação. Então, vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena. Alguma pergunta mais? Tem uma outra dúvida, professor. Diga. É a primeira vez que eu tô fazendo, né? Não, tranquilo. Após. Aí tô com 3 ideias aqui. No caso, o professor que eu escolhi, que eu discuto se a ideia é viável para poder fazer como projeto de pós-graduação ou não, como é que faz? Você procura um professor, apresenta a sua sugestão, ele vai conversar com você vai saber se ele pode orientar ou não. Procura 1, 2, o professor apresenta. Vamos pôr, você quer fazer sobre algo voltado à gestão de projetos. Daniel, eu, Knipe, o Eli costuma publicar projeto. Então, assim, governança, eu publico. IT, eu publico. O Eli publica algo voltado para a parte de administração. Juliano, o Maxwell, agora tem esqueci o nome da menina que entrou no lugar do Maxwell. Fernanda, não, esqueci o nome dela. Fugiu agora. A Flávia, perdão. Ele está começando, vou mandar um contato para vocês também. Então, assim, tem muito. Só que o meu, Cristiano, quando eu publiquei foi em 2012, em Bauru, no Simpep. O Simpep é só em Bauru, você deve ter no Enegep, não? O Simpep é sempre na Unesp de Bauru. Simpósio de Engenharia de Produção. Simpósio de Engenharia de Produção. Ele é nacional. Muito bom mesmo. Alguma pergunta mais, pessoal? Podemos encerrar? Só para fazer um acerto aqui para a gente gerenciar melhor os arquivos. O senhor falou que não vai ter o Moodle, né? O Moodle seria, acho que, perfeito para a gente poder, mas se puder disponibilizar a apresentação, demais informações. Então, aí que tá. Aí, não sei, se tiver outras orientações, outros documentos mais para frente também, de caráter geral, aí eu não sei, isso que eu queria saber com o senhor, qual vai ser a melhor forma aí para disponibilizar isso para a gente? Não, assim, já vou deixar esse documento com vocês. O que vocês precisam até a defesa é só isso que eu passei para vocês. Só o que eu passei para vocês.
Tá. Se você vai submeter, por exemplo, ao CEP, aí tem outros documentos que vai ser o professor, o orientador de você, junto ao CEP, que vão te fornecer os documentos. Da pós-graduação para a defesa, é isso aqui. Se precisar de algo mais, aí entre você com o orientador. Aí o próprio orientador te manda. Todos os professores vão receber esses documentos também. Todos. Tá Junto com bom. vocês. E Eles já têm. essa lista dos orientadores aí, isso já deve passar logo, porque Vou pra passar gente, né? vou mandar, como eu falei, não sei se você não deve ter escutado, por exemplo, porque eu Não, acho que você perdeu. Eu vou mandar o e-mail para todos os professores e copiar todos vocês. Aí você só vê o e-mail de todos os professores lá em cima. beleza, que eu me atentei com relação ao prazo. Você falou que tá meio Não, curto, aí não. 15 de março, né? Não, para definir o orientador, isso. Isso. Porque vocês têm. A definição do orientador não leva mais do que uma semana, gente. Vocês entrando em contato com os professores. O máximo que pode acontecer é o Daniel demorar a responder, o fulano demorar a responder, isso acontece, mas não passa do dia 15, não. Mas se passar, a gente conversa na secretaria e vê o que pode ser feito. Isso a gente sempre consegue contornar. Beleza? Beleza, obrigado. Alguma pergunta mais? Daniel, uma Oi. perguntinha. Se eu tiver interessado, né, em fazer um estudo de caso mais voltado para uma pesquisa bibliográfica, né, relacionado ao tema de gestão de projetos, né, relacionado às disciplinas aos temas que a gente abordou durante o curso, né? Então, assim, é tranquilo também a gente fazer essa pesquisa bibliográfica, fazer um artigo a partir de uma pesquisa bibliográfica? Já tivemos revisão bibliográfica, revisão de literatura, já tivemos todos os tipos de trabalho. É tranquilo, só fazer. Só apresentar ao professor e elaborar e trabalhar. Dá para fazer sim. E a partir daquele trabalho, né, como já foi perguntado aqui, que a gente apresentou, né, aqui no seminário internacional que teve, né, a gente desenvolveu também aquele resumo, né, e a gente vai, de repente, encorpar. A gente pode, então, por exemplo, se a equipe quiser dividir os temas que foram abordados naquele seminário ali, naquele artigo, né, a gente pode dividir, tipo, pegar só algumas partes do que a gente desenvolveu ali, dividir e fazer isso, né? Sim. Você não pode copiar o mesmo trabalho. Você dividiu temas, não tem problema nenhum. Você trabalha diferentes, tá tranquilo. De boa. Naquele trabalho, a gente desenvolveu, né, a partir ali do Design Thinking, as personas, né? E a gente fez pesquisa a partir das personas. Isso teria que ser levado também a uma comissão de ética, por ter feito essa pesquisa semi-estruturada com personas. Se você for trabalhar para o TCC, você vai ter que levar ele para o comitê de ética, para validar para vocês. Tem que levar para o comitê de ética. Entendi, beleza. Entendeu? Perfeito. Beleza? Tranquilo. Valeu, pessoal. Perguntas? Bom, pessoal, muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Depois que processar aqui, eu coloco no YouTube e mando o link para vocês. Amanhã eu mando e-mail com tudo que eu passei para vocês aqui. Beleza? Boa noite, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida, só procurar. Beleza? Boa noite. Valeu. A todos. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Tchau. Tchau.